A gente queria inicialmente agradecer ao professor Ricardo Nitrini por mais uma vez colaborar conosco, com o nosso grupo, na difusão do conhecimento neurológico, especialmente nessa área que é uma área muito afeita à sua pesquisa como neurocientista. O professor Ricardo Nitrini é um dos expoentes das neurociências brasileiras, um dos mais destacados pesquisadores, e especialmente na área que envolve os transtornos cognitivos e as doenças priônicas também, como também a neurosífilis. Então, ninguém mais preparado do que ele que é professor livre docente e titular de neurologia da USP, ele que tanto colabora desde a graduação em medicina da USP até a difusão desse conhecimento nos 4 cantos do país, é uma pessoa digna do nosso respeito, da nossa admiração e do nosso agradecimento. Professor Nitrini, o senhor é um amigo do Brasil, é um amigo da ciência, é um amigo do conhecimento. E eu queria, então, sem mais delongas, franquear a palavra ao senhor. O senhor tem o tempo que for necessário, pode falar da maneira que achar mais adequada, e estaremos aqui para aprender mais uma vez. Muito obrigado e a palavra é sua. Fernando Gameleiro, muito obrigado pelas suas palavras. Eu fico muito honrado com esse convite, com as suas palavras, e sei que são as palavras de um amigo e, portanto, com todas o que isso representa. Eu espero que vocês estejam me ouvindo. Eu os ouço muito bem. Não sei se vocês me ouvem claramente. Sim, estamos ouvindo muito bem. Tá, muito bem. Bom, então, agradecendo o convite novamente, eu vou falar de doenças priônicas com ênfase na doença de Jacob-Creutzfeldt. Usualmente tem sido chamado de Creutzfeldt-Jakob, mas o nome mais certo seria Jacob-Creutzfeldt. Então, existe uma tendência de trazer o nome para a forma original, que era Jacob-Creutzfeldt. Então, vou falar um pouco da história, classificação e da ênfase na doença mesmo de Jacob-Creutzfeldt. Não tenho nenhum conflito de interesse, e a doença começa, como muitos sabem, todos sabem, a doença começa realmente com o conhecimento de uma doença que se origina na Papua Nova Guiné, que fica aqui ao norte da Austrália, né, que eu estou mostrando aqui. Espero que vocês estejam vendo o meu apontador. Né? Deixa eu até colocar um apontador melhor para que vocês vejam aqui. Espera um pouquinho só. Então, aqui na Papua Nova Guiné, no norte da Austrália, quando Vicente Zigas descobriu que havia crianças dessa tribo For que eram cometidas por uma doença que os levava à morte rapidamente. E ele começou a se interessar e escreveu um projeto para estudar essa doença nessa população. Eles achavam que era alguma feitiçaria que causava essa doença em algumas crianças e mulheres, principalmente, em adultos também, homens adultos também. Mas ele achava que seguramente não era uma doença por feitiçaria, queria estudar e escrever um projeto a respeito disso, mas não havia muitos recursos para os Zigas estudar. Então apareceu lá na Austrália o Daniel Carlton Gajdusek. Esse professor, naquela ocasião, ele já tinha sido, aos 19 anos, ele teve um diploma summa cum laude em biofísica. Fez pediatria em Harvard, física química com Linus Pauling, prêmio Nobel, doutorado com outro prêmio Nobel, trabalhou na Austrália com outro prêmio Nobel, e em 1957 ele foi apresentado ao projeto de Vicente Zigas e percebeu que isso era um projeto muito interessante. Como ele tinha dinheiro para isso, ele começou a trabalhar com o Vicente Zigas para examinar e entender o que se passava com esses pacientes com curu. Curu é o nome dessa doença, e curu quer dizer trêmulo na linguagem desses índios, mas a criança apresentava uma síndrome cerebelar intensa, com tremores, e demência e uma morte em muito pouco tempo. Tá? Uma doença muito grave. E o que aconteceu
é que eles não sabiam o que era, não estavam conseguindo descobrir, quando eles levaram ao Congresso em Londres um estudo clínico patológico de um caso de curu. E lá, um pesquisador norte-americano que estava lá estudando uma doença que ocorre em cabras e ovinos, chamado SCRAP, ele estava estudando isso, ele era um veterinário, e ele achou muito semelhante as imagens do curu com as imagens de neuropatológica de SCRAP. Então, ele pegou e escreveu uma carta ao editor do Lancet, em 1959, chamando a atenção que o curu era parecido com o SCRAP. E como o SCRAP era uma doença transmissível de ovelha para ovelha, ele levantou a possibilidade que o curu fosse transmissível e escreveu essa carta. Um ano depois, ou alguns anos depois, na verdade 7 anos depois, o curu, o Gajdusek, conseguiu transmitir a doença para o chimpanzé. Quando ele leu a carta do Radloff, ele disse que já tinha pensado nisso, etc. Mas o Radloff foi suficientemente inteligente para não comunicar isso diretamente ao Gajdusek. Ele escreveu a carta, tá certo? Então, aqui, a importância para jovens e orientadores menos experientes. Primeiro, a importância de eu levar trabalho em congresso, porque levando o trabalho ao congresso é que o Radloff fez a suspeita. E segundo, o Radloff publicou a hipótese dele, não falou para o Gajdusek. O Gajdusek nunca teria reconhecido, na verdade, que isso tinha sido uma ideia estranha às dele. Então, ele publicou no Lancet. Então, e outra coisa é o cuidado com quem você vai trabalhar, definir os critérios de autoria antes, o que o Zigas não fez, né? Como vocês vão ver daqui para frente. Bom, aqui, 2 trabalhos, livros interessantes, referidos a esse assunto, né? Banquetes Mortais, do Richard Rhodes, a respeito dessas doenças. E esse outro aqui que eu acho interessante, que é o livro do iniciante para ganhar o prêmio Nobel, escrito por um prêmio Nobel. É um livro muito interessante. Quando estive na Austrália e assisti a aula desse professor, comprei para muitos colegas e dei para eles para ver se algum deles chegava até o prêmio Nobel. Mas o Carlo Gajdusek estudou essa doença e conseguiu descobrir, com essa transmissão, que era doença transmissível, tá certo? E ele foi prêmio Nobel em 1976. É o primeiro prêmio Nobel dessas doenças transmissíveis, como foi demonstrado por ele. O Carlo Gajdusek foi preso em 1997. Não sei se vocês lembram dessa história, mas ele foi preso por pedofilia, porque ele fazia pedofilia com os próprios indivíduos indígenas que ele trazia para morar com ele. Mas isso é fofoca, vou deixar de lado. Um outro grande professor que estudou as doenças priônicas foi Stanley Prusner. Stanley Prusner fez faculdade de Química primeiro, antes de fazer medicina. Ele foi fazer a residência em neurologia um pouco mais velho. E na residência ele viu o primeiro caso de doença de Creutzfeldt-Jakob e interessou-se. Naquela ocasião, foi uma ocasião que eu também estava fazendo neurologia, dizia-se que essa doença era uma slow virose, uma virose lenta. E o Prusner começou a estudar essa doença, com o conhecimento de química que ele tinha, ele levantou a hipótese de que o agente transmissor não tivesse ácidos nucleicos e fosse constituído por uma proteína anormal replicante. E identificou uma proteína que podia transmitir a doença e que ele denominou de prion. Quer dizer, ele suspeitava que fosse o agente patogênico. Ele chamou de prion porque uma partícula infecciosa proteinácea. Essa hipótese logo depois entrou em crise, porque essa proteína é produzida pelo próprio organismo, por um gene localizado no cromossomo 20. Portanto, todos os indivíduos têm essa proteína. Teoricamente, a teoria do Prusner devia ter caído por terra, mas o Prusner insistiu. Ele insistiu que a proteína estava presente, mas a estrutura era diferente. Não a estrutura primária, a sequência de aminoácidos, mas a estrutura secundária. Ele percebeu que a proteína patológica tinha uma estrutura diferente, uma estrutura mais amiloide, ou seja, tinha menos alfa-hélice e tinha mais essas fitas preguiadas. Essa foi a hipótese dele, hipótese interessante, e
ele levantou a hipótese de que a proteína patológica, identificada como SC, tá certo? De scrap, SC, a proteína patológica em contato com a proteína normal, chamada proteína celular ou proteína C, transformava a proteína normal em proteína alterada, ou seja, dava a configuração em beta-preguiada para a proteína celular, para a proteína normal. Essa foi a hipótese dele, e, com isso, ele ganhou o Prêmio Nobel em 1997 com a demonstração dessa hipótese muito, a priori, de início, muito improvável. Ninguém acreditava em Prusner de início, mas ele insistiu e conseguiu demonstrar. E ele escreveu aqui nesse livro dele, no início, essa frase que ele encontrou de um autor de 1796, que eu acho muito interessante. Ele diz assim: como frequentemente ocorre com respeito às novas invenções, uma parte do público acha que aquela invenção é inútil e outra parte se considera que é impossível. Quando se torna claro que a possibilidade e a utilidade não podem ser mais negadas, a maior parte das pessoas acredita que a coisa era fácil de descobrir e que já sabiam a respeito disso desde o início. Então é interessante porque ele encontrou uma frase que serve perfeitamente ao que aconteceu com ele. Bom, as doenças priônicas podem ser classificadas aí por diversas maneiras. Elas têm características de acometer animais e seres humanos, o scrap é uma delas, transmissíveis. O material transmissor não é inativado por processos que inativam ácidos nucleicos, já que ele não tem ácido nucleico, não é uma substância viva que transmite, é uma proteína. Pode ser hereditária e simultaneamente transmissível. Quer dizer, uma doença priônica hereditária pode ser transmitida se for feita uma inoculação de material em outro indivíduo ou no animal. As encefalopatias espongiformes transmissíveis, que eram considerados sinônimos, mas fundamentalmente encefalopatia espongiforme transmissível, cabe esse nome, principalmente para a doença de Creutzfeldt, ela tem uma progressiva vocalização, morte neuronal, associada à hipertrofia e proliferação glial, e presença nos tecidos dessa proteína chamada prion. A doença de Jacob-Creutzfeldt, de início eu vou contar para vocês que eu achava que o nome Jacob-Creutzfeldt que nós dávamos no Brasil era porque o Jacob tinha estado no Rio de Janeiro durante algum tempo. Eu achava que então era um nome abrasileirado, mas não é não. A tendência atualmente é de valorizar mesmo o nome do Jacob, que foi ele que descreveu mesmo a doença. A incidência é muito baixa, 1 a 2 casos por milhão de habitantes por ano, e como a doença se inicia mais frequentemente depois de 60 anos, chega a 5 por ano em indivíduos com 60, 74 anos. A maior parte dos casos é esporádico. Eu confesso para vocês que eu não sabia que a doença podia ser genética quando eu vi o primeiro caso de doença de Creutzfeldt genética. E acho que pouca gente sabia naquela ocasião. Iatrogênicos, isso já se sabia, há 400 casos descritos na literatura. E esse iatrogênico pode ser, por exemplo, o uso de um material contaminado de um paciente para outro, né? Pode ser por algum transplante de dura mater contaminada, pode ser também por uso, como já foi feito, de material extraído de hipófise de pacientes para tratar distúrbio do crescimento, né? Isso foram muitos casos identificados assim. E também uma outra doença é a chamada nova variante, que foi muito famosa, aconteceu como variante da doença da vaca louca. Tem cerca de 200 casos descritos, e é uma doença que está em extinção, vamos dizer assim, pelo menos na Grã-Bretanha, faz tempo que não tem casos novos. A anatomia patológica, o nome espongiforme fica claro quando a gente vê um slide desse, não é? A vacuolização extrema que existe no tecido. A anatomia patológica mostrando aqui também, tem uma perda neuronal, tem proliferação astroglial, e quando se usa anticorpo contra a proteína priônica, você vê a marcação da proteína priônica, neste caso de doença de Creutzfeldt, e atualmente, para muitas vezes, se torna até necessário mesmo a comprovação por imunohistoquímica. Bom, eu falei sobre o curu, falei sobre a encefalopatia espongiforme da doença de Jacob-Creutzfeldt. Existe uma outra forma, que é uma forma que parece uma degeneração espinocerebelar, que é a Gerstmann-Strauss-Schenker, que é uma doença hereditária, muito rara. Nós tivemos um ou dois casos ao longo do tempo.
A doença iatrogênica está diminuindo bastante de frequência. O aumento maior foi durante o tempo que se usava, como eu disse, né, extrato da hipófise de diversos, se extraía hormônio de crescimento de um grande número de hipófises de cadáveres. E daí, no meio, vinha um caso, eventualmente, com doença de Creutzfeldt, e transmitia a doença para todos aqueles que recebiam o hormônio. Eu tive um caso de paciente que tinha recebido extrato de hipófise e que desenvolveu doença de Creutzfeldt. Uma outra forma, muito rara, é da insônia familiar fatal, né? Que é esse livro, quem descreveu isso foi um estudante de sono, né? Que é o Lugarese, na Itália, que descreveu essa doença, nós vamos voltar a falar dela, e a variante da doença de Creutzfeldt, que é dependente do fato de que, por uma questão industrial, vamos dizer assim, o agroindustrial, a doença o SCRAP, que nunca ocorrido em bovinos, foi passada para bovinos, porque foram material de cabras ou ovelhas com SCRAP foram usados em preparação de alimentos, né? Carcaças de ovinos infectados por SCRAP foram preparadas, trituradas e colocadas na ração de bovinos. Então, os bovinos ingeriram esse material e desenvolveram a encefalopatia espongiforme bovina. E depois, seres humanos ingerindo a carne bovina também desenvolveram a variante da doença de Creutzfeldt. Com os cuidados veterinários, impedindo que as pessoas se alimentassem de carne bovina que tivesse contaminada, a doença foi caindo bastante. E você vê que o número de casos, por exemplo, em 2012, aqui já é muito menor do pico que aconteceu em 1999. Uma outra forma ainda mais rara, eu nunca vi nenhum caso, é a pirionopatia variavelmente sensível a proteável. É uma síndrome frontal, tem 41 casos descritos na literatura. Eu acredito que nunca tenha visto nenhum caso. Bom, vamos então para frente e mostrar aqui que o gene da proteína priônica fica aqui no cromossomo 20 e tem diversas, vocês veem aqui na parte de baixo, as mutações que já foram descritas. E aqui a mutação 183 foi descrita pelo nosso grupo, mutação no códon 183. Tem diversas outras que já foram descritas. Uma outra coisa importante é que esse gene tem também, apresenta polimorfismos. E o polimorfismo no códon 129 é que tem uma importância muito grande no tipo de doença de Creutzfeldt ou de variante ou de formas que o indivíduo vai desenvolver. Por exemplo, todos os casos de doença da forma variante que ocorreram porque o indivíduo comeu carne bovina infectada, todos os casos eram homozigotos para metionina. No códon 129 tinha metionina e não valina. Os casos que tinham metionina valina ou só valina, nesse códon não desenvolveram a doença. Então, essa característica do gene e da proteína que é sintetizada aumenta o risco quando você tem, nesse caso, metionina. E aqui outra informação interessante. Uma mutação do códon 178 desse gene causa ou doença de Creutzfeldt ou insônia familiar fatal, dependendo do que ocorre no códon 129. Se no códon 129 for metionina, a doença que se desenvolve na ocorrência simultânea da mutação do códon 178 é insônia familiar fatal. Se for valina no 129, a doença que desenvolve é uma forma de doença de Jacob-Creutzfeldt. Então, é a importância disso. Aqui é o caso que nós tivemos de uma forma iatrogênica do Creutzfeldt que nós publicamos. E vamos ao que é mais importante agora,
que é a doença de Jacob-Creutzfeldt. A forma de apresentação é bastante variável, e daí a dificuldade, né, do diagnóstico. A forma clássica é aquela que tem um declínio cognitivo global, ataxia cerebelar, mioclonia e sinais motores piramidais e extrapiramidais. Essa é a forma clássica, evolução rápida, com todos esses declínio cognitivo, ataxia cerebelar, mas pode aparecer, por exemplo, caso de doença de Creutzfeldt, que tem apenas ataxia. Durante algum tempo não tem nenhum envolvimento cognitivo, nem mioclonia. Eu já me deparei com um caso assim e confesso que tive bastante dificuldade de fazer o diagnóstico. Outros casos aparentam uma síndrome córtico-basal, dominada por quadros extrapiramidais, tem uma assimetria, tem apraxia. Então, aqui, isso é menos frequente, essa forma, mas existe também. Tem outras formas que começam parecendo um AVC. Eu já tive casos, por exemplo, que foram diagnosticados como sendo uma doença vascular, e num dos casos havia suspeita de vasculite primária do sistema nervoso, tá certo? Porque havia também comprometimento cognitivo, tá certo? Há outros casos em que existem alterações do sono e alterações talâmicas, como dor, distúrbios sensitivos, quando a doença afeta principalmente o tálamo. Há formas variantes, né, com formas visuais, com comprometimento visual, alucinações. Eu também já tive alguns casos em que predominavam alterações visuais, tem nomes, forma de Heider. E algumas vezes a doença se apresenta, não poucas vezes, como você vê pelo tamanho da flecha aqui, se apresenta como uma alteração psiquiátrica. Isso é frequente, eu vou até mostrar alguns casos. E, por fim, alguns casos com apresentação puramente cognitiva. Puramente cognitiva. Também já vi casos assim, e confesso que um dos casos eu pensei que fosse quando apareceram alguns sinais motores, eu pensei que fosse uma doença por corpus de Levy. Então, não é fácil, o diagnóstico, como vocês estão vendo, modifica bastante. E isto modifica-se o quadro clínico em função de ser ou no códon 129 for metionina, ou no códon 129 for metionina, valina, e assim por diante. Na população geral, metionina é 46% da população, metionina, valina, 48%, e valina, 6%. Indivíduos com valina têm quadros clínicos bem diversos, bem distintos, mas como são raros, ainda levam a quadros bastante raros. Muito bem. Vamos passar agora para os critérios para o diagnóstico. Não vou ler tudo isso, mas vamos dividir para você entender bem. Esses são os critérios mais recentes para o diagnóstico de doença de Jacob-Creutzfeldt. Primeiro, uma síndrome neurológica progressiva que tenha 2 desses sinais ou sintomas: mioclonias, síndrome piramidal ou extrapiramidal, disfunção visual ou cerebelar e mutismo acinético. O mutismo acinético geralmente é tardio na evolução, né? Então a gente tem que chamar a atenção para o aparecimento de síndrome piramidal, extrapiramidal, disfunção cerebelar e mioclonias dentro usualmente, de um transtorno cognitivo, né? Pelo menos um dos seguintes, para fazer o diagnóstico: eletroencefalograma típico, uma proteína 14,33 elevada no líquor, eu vou discutir isso aí, hiperintensidade no caudado ou no putamen, em 2 regiões neocorticais, portanto, no estriatum, né, em regiões neocorticais, e o RT-Quick positivo no líquor e outros tecidos, como eu vou discutir também. Importante que a investigação rotineira não deve sugerir um diagnóstico alternativo. A difusão é o melhor método na imagem, é muito melhor que o FLAIR. E a difusão, o ideal é confirmar com o mapa ADC, porque o que aparece na difusão como branco, aparece como escuro no ADC, que é um método complementar à difusão. Então é interessante fazer os 2 métodos juntos, porque o outro confirma isso, né? Agora, aqui nesses critérios, ele diz que se o RT-Quick for positivo, é necessário ter uma síndrome neurológica progressiva de causa ignorada. Se o RT-Quick for positivo, já fecharia o diagnóstico de uma doença de Creutzfeldt provável.
definitiva só mediante um estudo neuropatológico, de biópsia ou autópsia. O eletroencefalograma é o exame que permite o diagnóstico, na maior parte das vezes, é uma atividade periódica curta, parece até um eletrocardiograma quando você olha, né? Agora, acontece que demora muito para aparecer essa atividade periódica curta. Às vezes, antigamente, no HC, a gente deixava o paciente internado e repetia toda semana o eletroencefalograma para ver se aparecia a normalidade periódica quando o caso era de origem desconhecida. A hora que aparecia a atividade periódica, não que a gente pudesse tratar, mas pelo menos a gente ficava seguro de que não havia nenhuma outra doença que a gente estava perdendo e não tratando. Mas como demora bastante, esse não é o melhor método. E a atividade periódica aparece em outras doenças. Também há a necessidade de cuidado de uma atividade periódica não ser valorizada demais, né? Os testes mais sensíveis que o diagnóstico de doença de Jacob-Creutzfeldt, primeiro, lembrar que o eletro normal torna improvável essa doença. O eletro geralmente não é normal. Tem alguns sinais indicativos de um sofrimento, indicativos de ondas lentas. Então, é importante fazer o eletroencefalograma num caso de uma demência ou de uma síndrome diagnóstico incerto. Os biomarcadores do líquor são mais interessantes, vamos discutir isso. Nós estudamos, a Nancy Wang fez uma tese de mestrado, tese de doutorado sob minha orientação, em que ela estudou a presença da proteína 1433 no líquor em pacientes com demência rapidamente progressiva. E você vê que foi positivo em 82% dos casos, mas outros diagnósticos foi positivo em 13% dos casos. Ou seja, o que significa isso? Não é muito específica. Qualquer doença que tenha uma evolução mais rápida pode dar 1433 positivo. Então, é um exame interessante. Ele tem mais valor quando ele é negativo, ele é menos provável, tá certo? Do que quando positivo. Positivo pode ser, por exemplo, um acidente vascular grande, pode já causar um 1433 elevado. Isso é a mesma coisa observada nesse estudo, que você vê que a sensibilidade é mais... aqui nesse caso até teve uma sensibilidade baixa e uma especificidade alta, um pouco contrário ao que nós observamos. Agora, a ressonância magnética é o exame melhor, tá certo? Antes do aparecimento da RT Quick, era o melhor exame. Você vê aqui o flare, mostra esse hipersinal no estriatum, mas a difusão mostra mais claramente, tá certo? E, inclusive, mostra hipersinal também aqui na ínsula, e não tem, aqui nesse caso, muito hipersinal, talvez um pouco de hipersinal aqui na região occipital direita. Vamos ver outros casos, tá certo? Aqui, ó, o que eu falei há pouco sobre o ADC, né? Aqui o hipersinal na difusão e, ao mesmo tempo, o hipossinal no ADC, não deixando dúvidas que isso aqui é realmente um hipersinal sugestivo no caso aqui de doença de Jacob-Creutzfeldt. Aqui em outro caso, mostrando um hipersinal aqui no caudado e também hipersinal frontal e na ínsula. Aqui um outro caso, mostrando o hipersinal que parece marcar direitinho o córtex, como você está vendo aqui. Marca bem o córtex, né? Mostrando que é uma doença, olha só, marca bem o córtex. Aqui também. Mas é mais importante a presença dessas alterações no lobo temporal ou no lobo occipital do que no lobo frontal, porque no lobo frontal, às vezes, há esse hipersinal sem valor. Então, é importante você... Na ínsula também, às vezes você vê um certo hipersinal na ínsula de valor incerto. Aqui também. Mas aqui, por exemplo, como você está vendo, olha, aqui e aqui aqui é mais significativo. E aqui também tem hipersinal, como você está vendo, no núcleo caudado, né? Aqui o hipersinal, claramente, nas regiões occipitais, bilateralmente, né? Na forma variante, que está em extinção, vamos dizer assim, havia o sinal, tá certo, como é que chama? Do taco de hóquei, né? Tá certo? O sinal do pulvinar, chamado sinal do taco de hóquei. Outras doenças que podem dar sinal hipertenso, sinal hipertensidade de sinal na difusão.
trombose do seio longitudinal superior, lesões hipóxicas isquêmicas, depois de parada cardíaca, olha só. E aqui, intoxicação por metanol não é muito sugestivo, mas poderia se confundir. Aqui um caso que eu vi recentemente, eu até pedi para o residente me mandar, onde o paciente teve uma parada cardiorrespiratória, olha só. Certo? Muito intenso o hipersinal, né? Então, especialmente na difusão aqui, né? Aqui um outro caso, que a Jerusa Smith viu, também é muito intenso o hipersinal que acontece após uma parada. Mas aí você tem a história, né? Que outras situações podem acontecer? Uma hiperamonemia, melas pode aparecer, e também na encefalopatia de Wernicke pode aparecer. Então é importante fazer esse diagnóstico diferenciais. E aqui um caso, eu acho que é um caso do Gameleira mesmo, que é isso, não é seu caso, né, Gameleira? O paciente que tinha um hipersinal. Sim, professor, esse era um caso nosso, e a suspeita ambulatorial era de nova variante de Creutzfeldt-Jakob. E eu mandei para o senhor mais uma vez me ajudou e foi esclarecido o diagnóstico. Isso pode acontecer, não é um caso estranho, difícil, doença de Wilson. Né? E aqui isso é muito importante, que essas alterações podem acontecer, eventualmente, nas demências rapidamente progressivas causadas por doença imunomediada. Aqui aquele é uma encefalopatia imunomediada causada por aquelas chamada VGKC, anti-VGKC, mostrando aqui o hipersinal nos gânglios da base, tá certo? E outros casos apareceram também, que bem evidente na difusão, né? Então, isso também é importante, que não pode se firmar com precisão o diagnóstico apenas com o hipersinal nos gânglios da base. Embora, confesso que seja incomum esse aspecto em encefalopatias imunomediadas. Mas, se o caso for atípico, é interessante sempre avançar na pesquisa. E o RT-Quick é um método muito interessante. Basicamente, o RT-Quick é o seguinte, aqui esses slides não são muito bons para mostrar isso, mas basicamente o que se faz é colocar numa amostra que tem proteína priônica normal, uma amostra que tem proteína priônica normal, se coloca aqui dentro dessa amostra o líquor extraído do paciente. E se o líquor do paciente tiver proteína priônica patológica, colocado aqui dentro, e se você chacoalhar isso bastante, esse quick quer dizer agitar bastante, o que vai acontecer? A proteína priônica anormal que foi colocada aqui dentro vai transformar a proteína priônica normal em proteína anormal. Vai fazer o que faz no tecido normal. E essa proteína priônica, tá certo? A transformada, você coloca a tioflavina. A tioflavina se liga à proteína amiloide. Então, isso vai fazer com que a cor, tá certo? Dessa suspensão fique diferente. E levando numa leitor de fluoresceína, vai aparecer isso como uma alteração de fluorescência. Nós já fizemos esse estudo aqui no Brasil, e aqui com o Breno Barbosa, e principalmente aqui com a Tuane, que trabalha na Universidade Federal do Rio de Janeiro, Tuane Vieira, e ficamos em casos, tá certo, de pacientes que tinham diagnósticos diversos. Então, vemos que os controles todos eram negativos, com exceção de um caso que tinha leucemia, e estava tomando medicação intratecal e aproveitaram para fazer um líquor, e nesse caso de uma leucemia deu positivo. Todos os outros controles foram negativos. E os casos que tinham diagnóstico provável foram positivos e alguns possíveis foram negativos. O quadro genético foram positivos e assim por diante, né? Então, às vezes, você não tem certeza do resultado nesses casos, porque você não tem uma comprovação neuropatológica. Mas os casos de provável foram positivos. Então, vamos avaliar esses novos critérios. Essa foi a avaliação recente desses novos critérios. Quando todos os testes são feitos, o RT-Quick é o melhor teste. Tem uma sensibilidade de maior que 90%,
e uma especificidade de 100%, ou seja, não tiveram nenhum caso, tá certo, que tenha sido positivo e que não tivesse doença de Creutzfeldt. Então, a especificidade foi muito alta. Em seguida, a ressonância magnética foi o melhor método. O 1433 teve uma sensibilidade boa, mas foi baixa especificidade, ou seja, qualquer outra doença, qualquer degeneração, qualquer lesão mais rapidamente progressiva pode aumentar o 1433. E o eletroencefalograma foi para, nessa análise, foi específica, mas foi presente a atividade periódica curta generalizada em menos de 50% dos casos. Eu vou mostrar, então, 2 casinhos. Espero que eu não esteja falando muito depressa aí, né? Se tiver alguma dúvida, depois, no fim, vocês perguntam. Tá bem compreensível, professor. Muito bem, muito obrigado. Então, é um caso do paciente que eu atendi faz alguns meses, esse caso. É um paciente de 58 anos, um nível superior, um cara muito inteligente, e ele, em final de julho desse ano, de 2022, ele começou a ter esquecimento de algumas palavras. Dificuldade para ler, achou que as letras estavam um pouco claras, e também dificuldade para ouvir. Em agosto, fez exames gerais normal. Foi no neurologista que diagnosticou com burnout. Ele trabalhava muito, estava com dificuldade para ler, etc. Foi internado, daí surgiu dificuldade para andar, tremores nas mãos, não consegue mais alimentar sozinho. Foi aí que eu vi. Ele estava vigil, foi somente capaz de dizer seu nome. Tinha uma ataxia cerebelar, mioclonias segmentares distais, quase incessantes, tinha uma hipertonia em membros inferiores, uma hemiparesia leve à direita, compreende mal as ordens, não distinguiu cores. Então, como você vê, uma doença grave, né? Em pouco tempo. Eu vi esse paciente, começou em final de julho, tá certo? Eu vi ele em setembro, tá certo? Então, é uma coisa rapidíssima. Tá certo? O que a gente fez? Ele fez uma ressonância, mostrou hipersinal nos gânglios da base e pareto occipital à esquerda. Então, praticamente confirmava o diagnóstico. E fez um eletro, que tinha uma desorganização sem atividade periódica. E fez um líquido normal. E fez também o RT-Quick, e foi montado para fazer o exame lá no Centro de Avaliação Nacional de Doença de Primos. O que aconteceu? O resultado do RT-Quick foi positivo. É interessante observar que eles fazem também lá proteína tal total. E a proteína tal total, como você está vendo aqui, o valor máximo é 1.149. Nesse caso, deu 14.378. Então, a proteína tal total sobe. E é interessante que a fosfotal não sobe. Então, isso já é possível fazer, não é? Proteína tal, mesmo nos laboratórios fazem, proteína tal e fosfotal. E o 1433 foi bastante alto. Aqui o normal é 1999, deu 49 mil, tá certo? Por esse método que eles medem mesmo, não só se está presente ou ausente, a quantidade. Então, esse foi esse caso. Lamentavelmente, é um caso típico, né? Rapidamente progressivo de doença de Creutzfeldt. Essa outra senhora, 53 anos, era time universitário, mas trabalhava na contabilidade como caixa na purificadora da família. Em março de 2022, lentidão e confusões no trabalho. O psiquiatra fez o diagnóstico de depressão. Veja, os 2 casos, o diagnóstico foi de caso psiquiátrico, burnout ou depressão. Deu vortioxetina. Alteração da marcha, ela ficou mais lenta, dificuldade para escrever, esquecimentos. No exame que eu fiz, ela tinha dança de tendões, marcha levemente ebriosa, marcha tandem impossível, muito comprometida, e incoordenação nos 4 membros. Dificuldade de entender a ordem simples e tinha um minimento de 14. Ela não foi capaz de saber fazer abstração, né? Banana e laranja, trem bicicleta. Tá. Exames gerais não tinham nada, o líquido tinha uma proteína levemente aumentada, né? 43. O eletro tinha uma discreta desorganização de atividade de base, um alentecimento difuso, a ressonância tinha um hipersinal cortical parietal occipital e hipersinal pouco intenso nos núcleos caudados. Eu fiquei em dúvida se eu devia pedir mais exames para essa paciente. O quadro parecia muito típico. Mas como o hipersinal era pouco intenso nos núcleos caudados, e ela já trouxe para mim esses exames, né? Ela tinha um PET neurológico. Olha só o PET neurológico. Aqui, né, as cores aqui, nesse diapositivo, as cores aqui são o seguinte: a atividade é em vermelho
menos atividade no amarelo. Azul é ausência de atividade. Então, veja, tinha um hipometabolismo acentuado nos córtex frontal, parietal, muito intenso, né, como você está vendo aí. Daí ela fez os exames. O tal total veio alto, a 1433 muito alta, mas o RTQ foi negativo. Mas eu já tinha pedido os anticorpos antioneurais, os anticorpos contra-ativos de superfície, tem todos negativos. E a proteína tal, fosfotal, normal, tá vendo? Até 66. Enquanto que a proteína tal total estava muito alta. Então, eu não tive dúvida que, apesar desse caso ter exames, o RT negativo, esse era um caso de doença de Creutzfeldt. Eu pude confirmar com base em todas as pesquisas que eu fiz. O tratamento. Bom, isso que todo mundo queria saber. Tem alguma coisa? Por enquanto, todas as tentativas mais recentes, fluoxetina, doxiciclina, quinacrina, e esse sulfato também foram negativos. Tem uns estudos em fase 2 com infusão venosa de anticorpos monoclonais humanizados contra a proteína priônica, parecido com o que tem sido feito contra a proteína beta-amiloide, né? Contra a peptídeo beta-amiloide. Então, estudos que estão sendo feitos com tentativa de retirar a proteína priônica. Se vai funcionar ou não. Ele passou pela fase 1, que seria para verificar se tem muito efeito colateral. Vamos ver. Aqui é interessante esse estudo, que mostra a prevalência de doenças priônicas em causas de RPD. RPD é demência rapidamente progressiva, Rapid Progressive Dementia. 1.106 casos que foram para esse centro, que foi o centro que fez o exame para nós aqui, tá certo? Nesse centro, 68% dos casos de demência rapidamente progressiva era doença priônica, como você está vendo aqui. Alguns casos é doença de Alzheimer. Às vezes a doença de Alzheimer pode se apresentar assim. Outros casos é demência vascular e outras causas, tá certo? Mas 68% era doença priônica, doença de Creutzfeldt. E esse mesmo autor publicou esse trabalho verificando doenças tratáveis que foram diagnosticados como doença de Creutzfeldt e encaminhado para eles. Dessas 1.106 autópsias, 754 tinham doença priônica. 352 eram casos negativos. E desses, 71 tinham doenças potencialmente tratáveis. Olha só. E o que elas eram? Bom, aqui eram doenças intratáveis, tá certo? Não tem vantagem, mas, enfim, não eram doenças de Creutzfeldt. Alzheimer, demência vascular, outras doenças degenerativas, mesmo entra aí doença de Levy, por exemplo, né? E outras. Mas aqui, entre as tratáveis, tinha as doenças imunomediadas, foi o maior número. Neoplasias, erroneamente diagnosticadas, infecções, 14 casos de infecções, principalmente por fungos, e também meningoencefalite viral. E doenças tóxicas ou metabólicas, encefalopatia de Wernicke, como nós tínhamos mostrado lá, tá certo? Então, veja, existem, mesmo num serviço que recebe casos, essas doenças tratáveis. Eu sempre acreditei que existe um paradoxo aqui. Qual é o paradoxo? O paradoxo é o seguinte: a doença de Creutzfeldt é uma doença rara, tá certo? Quase todos vocês viram alguns casos. Poucas pessoas viram muitos casos. É uma doença rara. Um caso por 1 milhão de habitantes por ano, essa é a incidência básica. Então, é uma doença rara. Mas demência rapidamente progressiva não é uma doença rara. Como é que a doença de Creutzfeldt pode ser a principal causa de demência rapidamente progressiva? Se a demência rapidamente progressiva não é uma condição rara, é um paradoxo achar que a doença de Creutzfeldt é a principal causa. Eu discuto isso há algum tempo, já falei isso em reuniões até internacionais, com a presença de pessoas que entendem, e falando, aqui nós estamos frente a um paradoxo, não é possível. Então, nós fizemos um estudo aqui no HC, de São Paulo, e verificamos os casos internados com demência rapidamente progressiva de março de 2012 até fevereiro de 2015. E nós tínhamos um total de 1.648 casos internados, depois nós publicamos isso, o Adalberto Studio Neto e o Matheus Cimabukuro foram dos principais aqui. Então, de 61 casos tinham demência rapidamente progressiva. E quantos casos tinham doença priônica? Só 7.
Quando eu mostro isso, a Jerusa fala, mas vocês não internam demência priônica. E, de fato, quando a gente tem o diagnóstico de doença priônica, a gente não interna na enfermaria. Então, isso aí é o viés desse estudo. É um viés. Pode ser que tivesse mais casos de doença priônica que passaram no ambulatório e não foram internados. Já as outras foram internadas porque não sabíamos a causa. E daí, dentro dessas causas, encontramos 7 com doença priônica. Mas o que nós encontramos mais importante? Encefalopatias imunomediadas. Quase 30% eram encefalopatias imunomediadas. E quase 20% eram doenças infecciosas. Tá certo? Então, desses pacientes aí, dos 1.648 que foram internados, 3,7% tinha demência rapidamente progressiva, mostrando que demência rapidamente progressiva não é tão rara, certo? E dentro desses casos, 11,5% tinham doença de Jacob-Creutzfeldt. E outros diagnósticos aqui, tá certo? Mais importante, doenças encefalopatias imunomediadas. Olha, quase 30%. Depois, tínhamos encefalite por herpes simples, que se apresentou desse modo, nós consideramos, e outros diagnósticos que nós não conseguimos, às vezes, determinar. Então, as doenças imunomediadas são muito importantes quando você tem um caso de demência rapidamente progressiva. Né? Então, aqui no nosso caso, nós tivemos 7 casos de doença priônica, sendo 4 de provável e 3 possíveis. E entre as doenças neurodegenerativas não priônicas, nós tivemos um caso de demência de Levy, 2 casos de demência frontotemporal e 2 casos de doença de Wilson, que evoluíram como uma doença rapidamente, uma demência rapidamente progressiva. E nas encefalopatias imunomediadas, a causa mais importante foi as encefalopatias imunomediadas com anticorpos contra o receptor NMDA. 10 casos. Tivemos 2 casos paraneoplásicos e 1 caso de antígeno de superfície não identificado. E 5 de etiologia indeterminada, mas que tinha as características de uma encefalopatia imunomediada. Outras doenças imunomediadas também que cursaram com quadro rapidamente progressivo, tivemos vasculite do sistema nervoso, primária, sarcoidose, aquilo que nós chamamos naquela época de encefalopatia de Hashimoto, um caso de BC e um caso de encefalopatia associada com policondrite recidivante. Doenças infecciosas, nós tivemos herpes simples, uma meningoencefalite de origem desconhecida, uma criptococose, que tinha uma demência rapidamente progressiva, e uma infecção por vírus Coxsackie, que funcionando como uma virose lenta. Isso é um caso de um paciente que tinha uma imunodeficiência comum variável. Isso deve ser muito raro. E o que aconteceu com esses 61 casos, isso é muito importante, de demência rapidamente progressiva? 23% teve grande melhora. Com o diagnóstico certo e com o tratamento, 23% melhoraram. Isso é muito importante, porque quando a gente considera que as demências rapidamente progressivas poderiam ser por prions, a gente considera que a possibilidade de melhora é muito pequena. E outro tanto, 36%, tem uma melhora parcial. Certo? Então, é importante fazer isso. Então, as 2 primeiras perguntas, após diagnosticar um caso de demência rapidamente progressiva, é essa. É causada por uma doença potencialmente reversível? E, ao mesmo tempo, é uma doença priônica? Você tem que ir nas 2 linhas. Tá certo? Porque se você confirma a doença priônica, tá certo? Você sabe que não tem o que fazer e deixa de fazer uma série de exames caros, difíceis. Agora, se for uma doença potencialmente reversível, todo o investimento deve ser feito. Então, abra as 2 frentes. Confirmar ou excluir a doença de Jacob-Creutzfeldt e confirmar outras hipóteses. Um teste com resultado sugestivo de doença de Jacob-Creutzfeldt não deve reduzir os esforços para alcançar outro diagnóstico. Certo? Uma ressonância magnética sugestiva, vou parar por aí? Não. Tá certo? Um 1433 elevado, vou parar por aí? Não. Não deve. E o Guthrie sugere, e outros autores já tinham sugerido, esse acrônimo, né? Vitamins, para excluir, né? Pode ser vascular, infeccioso, anti-inflamatório, traumático, tóxico, autoimune. Tem que passar por essa lista do vitamina para ver se você não excluiu alguma coisa. Se você deixou passar alguma coisa. Isso é muito interessante. Vale para qualquer situação, né?
pensar sempre nessas possibilidades. O acrônimo Vitamins é um bom acrônimo. E aqui eu queria chamar a atenção para esse slide apresentado pelo Matheus Simabukuro, recentemente, mostrando o que aconteceu com os anticorpos antineuronais, né? Veja, em 1980, 1990, tínhamos um ou dois. Olha o número de doenças causadas por encefalites por anticorpos contra a superfície neuronal. Olha como é que está aumentando. Você acha que isso vai parar? Não sei. Então, é muito grande o número dessas doenças que podem se apresentar como demência rapidamente progressiva. Então, é sempre importante, ao mesmo tempo que você tenta confirmar ou excluir doença priônica, pensar nessas doenças, porque elas são potencialmente tratáveis e reversíveis com o tratamento adequado. Então, é isso que eu queria falar para vocês e estou aberto aí para questões. Desculpe se eu me falei muito rápido ou se me estendi demais. Muito obrigado. Professor, muito obrigado por essa aula tão esclarecedora, tão interessante. Antes de abrir para as perguntas, professor, eu queria tecer algumas considerações naquele caso que era a doença de Wilson. Era na época da nova variante da doença de Creutzfeldt-Jakob, e era um paciente que trabalhou no Porto de Santos e que comia muitos enlatados oriundos do exterior. E ele desenvolveu uma demência rapidamente progressiva, com mioclonias, e uma ataxia exuberante. Então, era um quadro que parecia a nova variante. E a gente tentou investigar para Creutzfeldt e não foi produtiva a investigação. E eu, então, entrei em contato com o senhor, narrei o caso e o senhor sugeriu que poderia, pelo aspecto da ressonância magnética, ser doença de Wilson. E é um aspecto que pode ser muito semelhante. Então, foi uma ajuda muito importante e mostrou que a gente deve investigar ao máximo esses casos. A gente também não deve exagerar em achar que tudo é Creutzfeldt. Mas num caso assim vale a pena e eu agradeço de público a colaboração importante que o senhor deu. E aí eu queria então agora abrir para os questionamentos. Eu já vi que uma pessoa levantou a mão. Poderia essa pessoa fazer verbalmente o questionamento? Foi o Vitor e a Magali, eu acho. Posso fazer, então? Já Pode que fazer, sim. a gente está falando. Professor, muito obrigado pela aula, tá certo? Eu sou o Vitor, sou neurologista aqui em Maceió. Recentemente, há cerca de 2 meses, a gente lá na Santa Casa daqui de Maceió teve um caso que, enfim, intrigante também. Foi uma paciente que chegou para mim no consultório com uma história de um mês, de uma semana, desculpa, com um quadro de dificuldade de marcha. Essa era a queixa dela. No primeiro momento, quando eu a examinei, tinha um quadro de uma sensibilidade profunda. Aí, pensando do ponto de vista epidemiológico, era um paciente que usava metformina, etc. Solicitei vitamina B12, pensando em degeneração subaguda combinada da medula, e sugeri a reposição, já depois da coleta. Umas 3 semanas depois, eu fui chamado no sobreaviso para ver um outro paciente, e quando eu cheguei lá, essa paciente estava na emergência. E estava com um quadro cerebelar bem exuberante. Aí, nesse contexto, eu internei ela para a investigação, e aí foi uma sucessão, assim, uma evolução, sobretudo atáxica, muito rápida, sabe? Ela piorou muito do ponto de vista cerebelar, tanto apendicular quanto axial. Começou um quadro mioclônico importante. Começou com mutismo acinético. E só no final, assim, depois de 3 semanas internada, ela faleceu. Só no final da história, assim, muito próximo, acho que na última semana, foi que aparentemente começou um quadro cognitivo mais importante. Ela, quando a gente internou, fez a ressonância, ela tinha um hipersinal bem importante, cortical, frontal, parietal, occipital e insular, além da cabeça do caudado bilateral e do putamen, e veio com 1433 positiva. Fizemos toda uma investigação neoplásica negativa. Alguns anticorpos que a gente tinha um acesso mais rápido vieram negativos. Infelizmente, como foi uma evolução muito rápida, não deu para a gente complementar muito. Agora, interessantemente, ela veio com uma sorologia de herpes positiva. Isso veio positivo assim, na metade do período de internação dela, com uma semana e meia antes dela falecer.
a gente começou a ciclovir, mas só foi uma piora importante. No final das contas, a gente fechou como realmente um Creutzfeldt-Jakob a variante atáxica. Nesses casos, como é que vocês manejam aí no HC? Tem uma dificuldade nesses quadros que o quadro cognitivo só aparece tardiamente, que não é tão no início, não é a parte mais importante da clínica? Se eu pudesse colaborar um pouco aí com o conhecimento, agradeceria muito. Um abraço. É um caso interessante esse seu caso. Foi uma ataxia rapidamente progressiva, como você falou, né? E a paciente rapidamente evoluiu para uma síndrome cerebral global e logo depois para o mutismo acinético, né? E pelo que você falou, o líquor era normal, né? Isso, o líquido normal. Eu acho que, frente a esses dados, seria difícil que essa paciente fosse causada eu acho improvável, né, que fosse uma doença infecciosa, tá certo? Causada por herpes, ou com líquor normal, com essa evolução progressiva, com uma síndrome atáxica, que evolui para mutismo acinético em pouco tempo. Eu acho que o diagnóstico com esses dados que você tem, eu acho que já preencheria o suficiente para dizer que essa é uma provável doença de Creutzfeldt. Tá certo? Veja que você tem preenche praticamente todos os sinais, né? O eletroencefalograma como era? Veio só com desorganização do ritmo de base. Vocês repetiram mais vezes, não? Não, porque Talvez. ela chegou a um ponto que ela piorou tanto do ponto de vista neurológico e clínico, porque depois ela infectou um pouquinho, a gente tratou, enfim, aí não deu para repetir. Infelizmente, do ponto de vista logístico, a gente não conseguiu. Não, eu sei. Mas do ponto de vista de diagnóstico, caso houvesse dúvidas, o eletro continuaria sendo interessante, como eu falei, porque a atividade periódica às vezes aparece mais tardiamente. E isso ajudaria. Mas eu acho que você tinha aí um quadro mesmo de uma demência rapidamente progressiva, começou com uma ataxia cerebelar, evoluiu para mutismo acinético, tá certo? Você falou 1433, como estava? Positiva. A gente não consegue fazer 1433 em Maceió. Então, o laboratório que o hospital custeou era, na verdade, uma avaliação qualitativa, não quantitativa, sabe? Então, só veio como um laudo assim, de presente, mas não quantificou. Tá certo. Seria interessante, evidentemente, fazer o RT Quick. Eu acho que esse é um exame que, como você viu aí, vai se tornar absolutamente necessário, né? Porque é um exame que, embora possa dar falso negativo, como aconteceu nesse meu caso, pode acontecer, mas é uma probabilidade muito baixa. Mas é um exame que, com os demais itens que a gente faz, proteína tal, tudo mais, o líquor ajuda muito, né? Mas eu acho que, esse seu caso, preencheria os critérios para uma doença de Jacob-Creutzfeldt provável. Tá. Muito obrigado, professor. Nada. Acho que a outra colega que levantou a mão poderia perguntar agora. Bem, eu tenho um questionamento, professor. A transfusão de sangue poderia ser considerado um método de transmissão das doenças priônicas? Essa é uma questão que foi levantada durante a encefalopatia espongiforme bovina, você sabe? Alguns poucos casos foi aventada que a transmissão tivesse sido causada por transfusão de sangue. Mas no meio de uma epidemia, em que a epidemia era causada por alimentação por carne bovina, era difícil ter certeza que isso fosse causado mesmo por transfusão. Ficou essa dúvida persistiu. Entre as formas transmissíveis da doença de Creutzfeldt, nesses estudos que avaliam as formas chamadas iatrogênicas, eles não incluem casos por transfusão sanguínea. Portanto, até podem encontrar, não é uma forma considerada típica, né? Ou deve ser uma coisa bastante infrequente. Acredito que
não creio, portanto, eu sou cético com relação a essa possibilidade. Professor, eu gostaria também que o senhor falasse um pouco mais sobre a doença de Gerstmann, é uma pronúncia tão difícil, que, apesar de ser muito mais rara, os sintomas são muito mais parecidos com outras doenças. Queria que o senhor desse alguma consideração para a gente a esse respeito. Olha, é uma doença que até eles chamam isso de uma síndrome, né? Mas é uma doença genética, geneticamente determinada, que é muito curiosa, porque na mesma família você tem quadros clínicos muito distintos. O primeiro caso que eu vi era de uma moça que veio para mim já com uma demência avançada. A moça tinha uns 25 anos aproximadamente e chegou com uma demência avançada. Os pais que a trouxeram. E os pais não tinham nada. E essa moça, o quadro dela tinha começado com uma dificuldade à marcha, provavelmente uma ataxia cerebelar. Uma dificuldade à marcha que depois foi piorando e ela desenvolveu uma síndrome demencial. Jovem ainda. Quando eles trouxeram, eles falaram assim, olha, o que nós temos na história familiar é que um meu irmão, disse a mãe, um tio materno, portanto, foi diagnosticado com uma doença de Jacob-Creutzfeldt, no Rio de Janeiro. Ele faleceu lá com esse diagnóstico, inclusive fizeram autópsia, fizeram necrópsia e constataram mesmo que era uma doença de Creutzfeldt. Bom, nesse momento, tendo um familiar com doença de Creutzfeldt, tendo essa moça, tendo começado com dificuldade de marcha e depois tendo desenvolvido uma demência, nós suspeitamos que isso pudesse ser uma doença priônica, tá certo? E uma doença priônica familiar. Mas o quadro clínico do tio era um quadro clínico de doença de Creutzfeldt. Nós continuamos acompanhando essa família e achávamos muito curioso que nós fizemos o exame genético e verificamos que, de fato, era uma mutação no códon 102, que é a mutação que mais frequentemente causa doença de GSS, né, que a gente chama de GSS, Gastrointestinal Shaker. Muito bem. Então, o que era estranho é que a mãe tinha a mutação. A mãe tinha 65 anos por aí, não tinha nada. Veja só que coisa curiosa. Um tio que desenvolve com 60 e poucos anos uma doença parecida com doença de Creutzfeldt, essa moça que começa cedo, a mãe que tem a mutação e não tem nada. Nós continuamos a acompanhar, depois vimos a irmã dessa paciente que desenvolveu uma síndrome cerebelar, parecia uma degeneração espinocerebelar, com sinais cerebelares junto com sinais piramidais, e depois desenvolveu progressivamente, de modo lento, relativamente lento, não tão rápido quanto uma doença priônica por doença de Jacob-Creutzfeldt, mas desenvolveu uma síndrome demencial também. E depois disso, depois de algum tempo, a mãe começou a apresentar um declínio cognitivo e sinais cerebelares, bem tardiamente. Então, tem essa variação dentro da mesma família. Nós não sabemos por quê. Quando nós estávamos estudando essa família, ainda não tinha essa possibilidade de fazer um exoma para verificar o que acontecia de diferente do ponto de vista genético nessas pessoas. Né? Por que uma demorava tanto para acontecer, no outra acontecia mais precocemente? Isso seguramente não tem nada a ver com o meio ambiente. Isso muito provavelmente é genético. Só que naquela condição nós não tínhamos condição. E esse material genético ainda existe. Nós estamos atrás de encontrar onde que esse material genético está colocado para fazer um exoma e tentar verificar por que essa doença ocorre desse modo. Enfim, a doença é uma doença que é uma degeneração espinocerebelar com características de hereditariedade dominante, tá certo? Mas que pode ter essas características, como eu acabei de mencionar. Você tem que suspeitar dessa possibilidade numa forma dominante de degeneração espinocerebelar. O diagnóstico, num caso isolado, só sairia através de avaliação genética. Como é que é o RT-Quick nesses casos? O RT-Quick, nesses casos, é variável. Não tem a mesma sensibilidade e especificidade do que tem nas formas de doença de Jacob-Creutzfeldt. Professor, eu queria fazer mais duas considerações. A primeira, se o senhor tem a percepção que a gente está tendo aqui, talvez erroneamente,
que está aumentando a incidência de doença de Creutzfeldt-Jakob? E a segunda, como é que está o diagnóstico da doença de Creutzfeldt-Jakob pelo SUS? Como é que está a situação? Quais são os exames que estão sendo ofertados? Porque nos nossos últimos casos a gente só conseguiu a proteína 1433. Então parece que houve uma regressão no que é oferecido pelo SUS. Houve mesmo. Houve uma regressão grande porque havia um interesse e recursos, especialmente no laboratório que trabalha a doutora Vilma Martins, que fazia esses exames gratuitamente para todo o Brasil, fazia exame genético, porque havia verbas para isso e interesse também. E essa verba acabou. Então, não está fácil fazer o exame genético, né, que era muito importante para essas formas familiares. E, por outro lado, o exame para a proteína 1433 ainda é possível fazer em instituições públicas, né? Por exemplo, o Hospital das Clínicas faz a pesquisa da proteína 1433, mas eu desconheço outros laboratórios que façam isso pelo SUS, né? Então, a gente fica restrito praticamente a um eletroencefalograma, tá certo? Já que não tem a análise genética e os outros testes, especialmente os testes para doenças encefalopatias imunomediadas, nem são feitos aqui ainda como rotina, né? Então nós estamos muito mal preparados. Nós tentamos, né? Eu acho que você lembra, teve uma época que a gente teve um centro aqui, né, brasileiro para diagnóstico de doença de Creutzfeldt. Fizemos um centro grande. E por que a gente fez esse centro? A gente fez o centro por uma preocupação, que eu diria assim, mais econômica do que tudo. Foi aventada a possibilidade de que existisse no Brasil doença da vaca louca. E naquela ocasião, eu pensei, isso vai ser um problema muito grave, porque o Brasil é um exportador de carne bovina forte, né? E nós não temos scrap no Brasil. Portanto, a possibilidade de que a gente tivesse doença, a variante da doença de Creutzfeldt aqui no Brasil, seria muito pequena. Então, mas de qualquer modo, foi aventado curiosamente. Hoje eu posso falar, porque nós perdemos esses dias, eu posso falar que foi numa reunião na Argentina que eles avaliaram essa possibilidade. Como eles são concorrentes na exportação de carne bovina, mas sei que tinha qualquer coisa econômica aí. Então, eu falei, vamos montar esse negócio para a gente avaliar. E, de fato, a gente fez a avaliação da 1433 no Hospital das Clínicas, avaliação genética da Vilma Martins, que fazia isso no laboratório que naquele momento estava trabalhando no Hospital do Câncer, tá certo? Então a gente fazia todos esses exames e o exame neuropatológico que era feito no Rio de Janeiro pela Leila Chimeli. Então nós tínhamos todas as condições de fazer esse exame. Era o que se dispunha na época, né? Então, ainda não existia o teste, o RT Quick, né? Então, a gente fez isso e recebeu casos do Brasil todo, e as pessoas preenchiam um formulário e faziam. Isso acabou, porque acabou a verba para isso, né? Porque toda a verba era de trabalhos nossos, não havia uma verba do Ministério propriamente dito, né? Foi assim. E não tivemos nenhum caso de demência variante no Brasil. Não tivemos. E o senhor tem a percepção de que está aumentando a incidência ou acha que não? Olha, de vez em quando você tem esses casos numa mesma cidade, tal, mas eu não tenho essa sensação, viu? Não tenho. De qualquer modo, eu acho que esse é um estudo que deveria ser feito pela academia. Aliás, nós sugerimos isso outro dia para a doutora Jerusa, que fosse feito isso dentro do Redone, sabe? O Redone da Academia Brasileira de Neurologia, que é que é o registro de doenças neurológicas, fosse feito um estudo nacional de doença priônica. E a doutora Jerusa provavelmente vai fazer. Esse é um estudo muito interessante, que une todos os neurologistas e quem tiver casos dessa doença, informa. Como é que é e tal, tal. Daí, assim, a gente teria condição de, no Brasil todo, verificar se uma doença está tendo incidência crescente ou não. Seria uma maneira interessante, os membros da Academia Brasileira de Neurologia participando de um estudo desse tipo. Não acha? O que você acha, Fernando? Eu acho que é necessário realmente, porque a gente fica numa luta muito solitária
E às vezes fica parecendo que é um capricho diagnóstico. Então, acho que precisa ser uma coisa mais sistematizada mesmo. Precisa. Veja que a gente não tem, inclusive, normalmente, toda essa pesquisa de encefalopatias imunomediadas, tudo isso é feito de uma maneira ainda muito. Você viu que todos esses casos que eu pus aí, o material foi encaminhado para os Estados Unidos, né? Nós ainda não temos isso, nós precisaríamos melhorar isso, o laboratório precisa se aprimorar, né? O problema do laboratório para doenças priônicas, especialmente a RT-Quick, é que precisa segurança, né? Porque a proteína priônica, ela é transmissível, ela pode transmitir doença, então você não pode usar isso num laboratório qualquer, né? Pessoal, alguém tem mais alguma outra consideração a fazer? Alguma pergunta? Algum comentário? Bem, professor, nós podemos dizer que essa aula foi uma aula necessária, uma aula importante, uma aula feita por uma pessoa que vive esse assunto há muitos anos, muitas décadas, e que ajuda neurologistas do Brasil inteiro, e eu sou testemunho disso, e nós só podemos realmente ficar muito felizes e agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade e pelo seu comportamento de um verdadeiro professor. Se eu tivesse o poder de escolher pessoas que merecem ser chamadas de professor, seguramente o senhor seria uma das primeiras pessoas que eu escolheria por uma questão de justiça e de reconhecimento. Muito obrigado e certamente o nosso grupo vai pedir ao senhor outras aulas para dar. Eu já tenho aqui vários assuntos que a gente precisa e, em resumo, é isso. Muito obrigado pela sua disponibilidade e a sua colaboração. Muito obrigado, Fernando Gabriel, pelas suas palavras. Eu fico muito sensibilizado com isso. Para mim é uma satisfação muito grande poder falar com vocês, trazer essas informações. Claro que se for uma doença de Jacob-Creutzfeldt, o benefício é pequeno, mas imaginando todas as outras formas de demência rapidamente progressiva, eu acho que é importante discutir isso, conversar mais sobre essas possibilidades. E eu não estou mais no Hospital das Clínicas, mas casos como esse, um hospital como o Hospital das Clínicas, no de São Paulo, tem interesse em receber, em ajudar. Caso vocês tenham casos assim, nós temos condição lá no Hospital das Clínicas de fazer os testes, de mandar para fora, de fazer isso, especialmente pessoas que têm poucas condições, né, de vir. Isso é possível. Eu tenho um colega agora que está trabalhando em demências rapidamente progressivas, é a tese de doutorado dele. Ele está trabalhando com encefalopatias imunomediadas, mas ele tem interesse dentro disso, Matheus Shimabukuro. Então, acho que é importante saber que existe pelo menos essa possibilidade para aqueles que não têm recurso, o SUS não está fazendo, é um hospital público que pode ajudar. Muito obrigado, viu, pela possibilidade, pelas palavras e pela participação de vocês. Obrigado, professor, mais uma vez. Uma boa noite a todos e um bom final de semana. Obrigado. Boa noite a todos.